Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade ao ensino do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Em 730 a.C., o Império Assírio invade o reino do norte de Israel, levando cativo muitos povos. E duas tribos em especial são muito afetadas: Zebulon e Naftali. Nesse mesmo tempo, Isaías recebe uma revelação de muita esperança, que é registrado no capítulo 9 do seu livro, que eu gostaria de ler com você. Isaías capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7 diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa é uma profecia de 700 aproximadamente antes de Jesus nascer, aproximadamente. E o texto que nós vamos ler agora, de Mateus, usa exatamente esta profecia e, segundo Mateus e segundo as próprias Escrituras, está dizendo que Jesus estando na região da Galileia é um cumprimento de Isaías 9, essa profecia que nós acabamos de ler. Então, se Zebulon e Naftali, duas tribos de Israel, estavam em momentos de trevas, agora, na época do início do ministério de Jesus, ele vai ver uma luz. Essa luz ensina, essa luz prega, essa luz cura todos os tipos de enfermidades. Quero ler com você Mateus capítulo 4, versículo 12 ao 25. O início do ministério de Jesus. Diz assim o texto, acompanhe na sua Bíblia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no.
E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Vamos comentar agora do versículo 12 ao 17. Nós vemos nesses textos várias referências a Judéia, Galileia e Decápolis. Essas eram províncias do Império Romano. Para que a gente possa entender um pouco melhor, pense província daquela época como estados hoje, com governadores. Por exemplo, Galileia era governada por Herodes Antipas e ele era responsável por aquela região. Então, um estado, assim como um estado tem várias cidades, uma província também tem várias cidades. Então, por exemplo, Jerusalém estava na Judéia. Já Cafarnaum e Nazaré estavam na província da Galileia. Então, entenda que província, Judéia e Decápolis são províncias e não cidades, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um mapa para que você veja e observe para comparar a localização exata de Jerusalém na época de Jesus. Veja aqui no mapa a localização de Jerusalém, e Jerusalém era o centro religioso de Israel. Ali estava o templo, ali era o lugar onde as pessoas iam anualmente, frequentemente, para sacrificar, para adorar no templo. Tá? Observe para comparar também o local do nascimento de Jesus, em Belém, na Judéia também. E depois de Belém, veja para onde vai Jesus morar, em Nazaré, lá para a província da Galileia. Nazaré, tá? O local onde Jesus vive da sua infância até 30 anos, quando começa o seu ministério. E agora compare também Cafarnaum, e veja que Cafarnaum está próximo do mar da Galileia, né? Então ali foi uma região estratégica. Então Jesus não começou o seu ministério nem em Jerusalém, nem em Nazaré, mas em Cafarnaum, tá certo? Observe no mapa para você ver. Agora, desse versículo 12 até o 17, está condensado muitas realizações, muitos atos que aconteceram nesse período. E se você quiser mais detalhes a respeito disso, você precisa ler João capítulo 1, do versículo 43 até João 4, versículo 54. Ali nós vamos ter alguns acontecimentos que aqui Mateus decide e escolhe condensar, tá? Eu vou dar para você alguns exemplos que João relata e que aqui Mateus, de certa forma, está ocultando. Por exemplo, o primeiro milagre em um casamento em Caná da Galileia, a primeira purificação do templo, a conversa com Nicodemos e a conversa com a mulher samaritana. A conversa com Nicodemos está no capítulo 3 e a conversa com a mulher samaritana está no capítulo 4. Então, todos esses acontecimentos aqui resumidos, eles estão lá em João e aqui Mateus decide condensá-los, tá bom? Essa é uma informação interessante. Jesus não inicia seu ministério em Jerusalém, com o propósito de evitar o conflito com os religiosos, antecipar este conflito, antecipar a sua morte, vamos dizer assim. Jesus, ele seguia uma agenda, ele sabia, ele tinha um cronograma segundo a vontade do Pai. Nós vemos isso muitas vezes no Evangelho de João, Jesus dizendo, ainda não é chegada a hora, ainda não é o tempo, tá certo? Então, Jesus queria evitar esse conflito com os religiosos que estavam principalmente no centro religioso de Israel, Jerusalém, tá certo? Muito bem. Nós vemos também que Lucas relata, em Lucas 4, 16 ao 30, Lucas relata que Jesus também não foi recebido em Nazaré, a cidade onde ele viveu. Inclusive ele diz que eles pegam Jesus, levam até um alto monte e tentam precipitar Jesus, jogar Jesus dali, com a intenção de matar Jesus. Então, nem em Jerusalém, Jesus evita começar o seu ministério ali, para evitar o conflito com os fariseus, antecipar esse conflito. E em Nazaré, ele também não foi bem recebido. Esses são itens interessantes, tá?
Agora, a respeito de Cafarnaum, Jesus escolhe Cafarnaum como centro do seu ministério, como o início do seu ministério. Ali, como diz Hernandes Dias Lopes, Jesus monta o seu quartel general, tá certo? E eu citei aqui, quero citar um comentário do Beacon, que diz assim: Cafarnaum era uma cidade agitada, repleta de atividades comerciais. Aqui as multidões seriam mais abertas e receptivas. Então, é um bom lugar, Cafarnaum. Pense em uma capital, em uma metrópole, uma cidade bastante agitada, comercial, com muitas pessoas e que ali seriam muito mais receptivas e abertas para uma nova ideia, vamos dizer assim, que a mensagem de Jesus era extremamente inovadora, tá certo? Então, nós observamos também que Zebulon e Naftali, eles haviam sofrido bastante no passado. Então, o texto aqui do 12 ao 17 está falando a respeito disso. Que Zebulon e Naftali, eles haviam sofrido, como nós começamos, esse vídeo falando a respeito dessa profecia de Isaías. A tribo de Zebulon e Naftali sofreu bastante nas mãos, quando foram tomados pelos assírios. E a população, ela se tornou mista. Se você ler lá 2 Reis, capítulo 15, até o 17, nesse contexto, você vai ver que a consequência desse domínio assírio vai fazer com que essa região tenha uma população mista, judeus e gentios. Inclusive, esse era um dos motivos que as pessoas da Judéia, a população da Judéia, não se comunicavam, não falavam com os da Samaria e os da Galileia. Por quê? Porque a Samaria e a Galileia tinham um povo misto. Esse era um dos motivos. Além disso, também, na Samaria tinham montado uma adoração que não era apoiada pela lei de Moisés ali no Monte Gerizim. Tá certo? Então esses eram os dois motivos que a Judéia e a Samaria e a Galileia, elas não se comunicavam, eles haviam uma intriga, uma briga entre eles, não se conversavam. Vejam isso melhor em João capítulo 4, vai mostrar bem a respeito desse assunto, tá? Como nós dissemos no início, em aproximadamente 700 a.C., Isaías faz essa profecia, de que apesar de Naftali e Zebulon estarem em trevas, vai haver um momento em que haverá uma luz ali, haverá uma mensagem forte. Luz sempre fala de conhecimento, de mensagem, de iluminar a mente, tá certo? Aqueles que estão em trevas vão ver uma luz. A mensagem de Jesus aqui nessa região da Galileia, ela é a mesma de João Batista e é a mesma dos apóstolos posteriormente a Jesus. Qual a mensagem? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, nós vemos a mensagem de João Batista, uma mensagem rígida, uma mensagem, vamos dizer assim, forte. A mensagem de Jesus também não era uma mensagem de alívio, era uma mensagem pedindo arrependimento, pedindo mudança de ideia, tá certo? Como nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 5, no próximo vídeo, nós vamos ver com profundidade que a mensagem do Evangelho, ela precisa de humildade em primeiro lugar, em segundo lugar, arrependimento, em terceiro lugar, de fé. Sem essas três coisas, a porta dos reinos dos céus está fechada. A porta de entrada do reino do céu é a humildade. Em primeiro lugar, nós precisamos admitir o nosso pecado. Nós precisamos considerar alguém superior a nós. Nós precisamos confiar em outro maior. Depois mudar a nossa mente, se arrepender, converter o nosso caminho e depois crer no Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem de Jesus é a mesma de João Batista, que é a mesma dos apóstolos. Humildade, arrependimento e fé. Eu quero comentar agora do versículo 18 ao 22, onde Jesus escolhe os seus 4 primeiros discípulos. O Evangelho segundo João nos dá a informação interessante de que o discípulo João e André, antes de serem discípulos de Jesus Cristo, eles eram discípulos de João Batista. Inclusive, em uma determinada ocasião, estavam os três, e quando eles veem passar Jesus, João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus. E aí João e André seguem Jesus, inclusive passam o dia lá.
No dia seguinte, André apresenta Jesus para Pedro, seu irmão. E quando a gente observa esse relato aqui de Mateus, nós vemos que os discípulos muito provavelmente já conheciam Jesus. Aqui é o relato deles serem chamados, deles serem escolhidos, mas eles já, muito provavelmente, eles já conheciam, haviam sido apresentados ao Senhor Jesus, tá bom? É interessante nós termos essa informação. Quero comentar agora um pouquinho sobre esses 4 discípulos para que a gente tenha uma visão geral sobre esses personagens da palavra de Deus. Pedro era o líder dos discípulos, era o líder do grupo, vamos dizer assim, um porta-voz, né? Nós percebemos dele um temperamento bastante impulsivo e apesar dele ter esse temperamento impulsivo e de ter negado Jesus 3 vezes, nós vemos Deus usando ele muito em suas mãos. Por exemplo, em Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas após o discurso de Pedro. Então, este é um resumo da história de Pedro que nós vamos ver bastante aqui no estudo do Evangelho de Mateus, tá? André era irmão de Pedro e, apesar de poucas referências nos Evangelhos e em Atos, nós vemos ele em 4º lugar na lista de apóstolos. Então, sim, ele era uma pessoa bastante importante ali entre os 12 discípulos. Ele está em 4º lugar na lista dos apóstolos, tá? Ele era irmão de Pedro, era, como eu já disse, discípulo de João Batista, antes de ser discípulo de Jesus, e ele era pescador, como o próprio texto também nos afirma, tá? Agora eu comento sobre Tiago. Tiago, ele foi o primeiro entre os apóstolos a morrer como mártir. Isso está em Atos capítulo 12, tá? E é interessante, às vezes, Tiago era um nome comum, assim como Pedro também, era um nome, e João, e José, eram nomes comuns naquela época, Jesus também, né? Então, de vez em quando, a gente fica, é difícil de saber de que Tiago nós estamos falando. Então, aqui o Tiago é o Tiago, o discípulo. Mas, por exemplo, esse Tiago não é o mesmo Tiago que escreveu a carta Tiago do Novo Testamento. Então, nós precisamos entender isso, assim como o Herodes, né, que nós já falamos, vários Herodes existem, também nós temos vários Tiagos na Bíblia, tá? Então, o Tiago, ele morreu muito cedo, depois de Jesus ter aparecido para eles, né, para os apóstolos. Ele é morto em Atos capítulo 12, tá? A carta de Tiago, apenas para a gente dar essa informação, a carta de Tiago, ela foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, irmão biológico de Jesus. Tiago, irmão biológico de Jesus. Esse é um outro Tiago, não é um Tiago discípulo, tá certo? João aqui é o João que é chamado discípulo a quem Jesus amava. Ele é o autor do Evangelho segundo João, de 1 João, 2 João, 3 João, 3 cartas joaninas, e ele também é o autor do Apocalipse, tá? Então, aqui João é o João discípulo, tá certo? Não é o João, evidentemente, João Batista, é outro João, João discípulo, tá certo? Então, assim nós temos uma visão geral: Pedro, André, Tiago e João, 4 pescadores, né, que são chamados por Jesus para serem seus discípulos. Quando a gente faz uma comparação entre a pesca e a evangelização, nós vemos que na pesca é necessário o tempo certo, a isca certa, é necessário paciência, é necessário perseverança, e todas essas características e estratégias são necessárias também na evangelização. Jesus faz essa figura de linguagem, essa ilustração: venha que eu vou fazer vocês pescadores de homens, eu vou fazer de vocês evangelistas, eu vou fazer de vocês apóstolos, eu vou fazer vocês pregadores da palavra de Deus, aonde vai conquistar corações de pessoas, trazendo para o reino dos céus, tá certo? Quero comentar agora do versículo 23 ao 25. O ministério de Jesus tinha 3 atividades principais. A primeira delas era ensinar nas sinagogas.
Sinagogas eram congregações onde as pessoas se reuniam frequentemente para adorar, para estudar a palavra de Deus, no caso era o Antigo Testamento, e para orar, por exemplo. Jesus, estrategicamente, estava indo ensinar exatamente onde as pessoas estavam indo em busca do conhecimento de Deus. Era ali que ele ia para ensinar. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver Paulo seguindo a mesma estratégia e indo também apresentar Jesus como o verdadeiro Messias nas sinagogas dos judeus, tá certo? Então essa era a primeira atividade que Jesus fazia em seu ministério. A segunda era pregar o evangelho do reino. O que é pregar o evangelho do reino? Pregar o evangelho do reino está ligado tanto a você apresentar a graça de Deus, demonstrar que Deus quer perdoar os nossos pecados através de Jesus Cristo, que Deus quer nos salvar, que Deus quer morar em nosso coração, que Ele quer dirigir as nossas vidas, mostrando assim a bondade de Deus. Por um outro lado, também é anunciar um juízo inevitável, um momento onde nós vamos estar perante o tribunal de Cristo e nós vamos ter que dar conta, prestar conta de todas as nossas obras. Então, por um lado você mostra a bondade de Deus e por um outro lado também você mostra a severidade de Deus, a urgência desse anúncio, tá certo? Por isso a mensagem de salvação, salvar da segunda morte, salvar do inferno, do fogo eterno e ir morar com Deus, tá certo? Muito bem. Então essa era a segunda atividade que Jesus fazia em seu ministério, pregar o evangelho do reino. A terceira atividade era curar as enfermidades, curar doenças e vamos colocar assim, exorcismos, libertação de endemoniados. Então, tanto o ministério de cura, como também o ministério de libertação, como nós vemos aqui nesses versículos, tá certo? Então, isso estava envolvido com diversas doenças, como nós vamos ver a partir do capítulo 8 em diante, nós vamos ver ali vários relatos de curas, de milagres realizados pelo Senhor Jesus. Por que esses milagres? A Bíblia nos responde. Esses milagres aconteciam como confirmação da mensagem, da palavra de Jesus Cristo. E essa é uma informação interessante para mim e para você. A nossa fé, ela não pode ser fundamentada em milagres. Porque aquela pessoa fez milagre, ela está falando ou ela é servo do Deus Altíssimo, tá certo? Nós temos hoje as Escrituras sagradas é o fundamento da minha e da sua fé. Todo milagre, todo espírito, toda pregação deve ser confrontada, deve ser comparada com as próprias Escrituras, com a palavra de Deus, tá certo? Mas no caso de Jesus, Jesus realizava esses milagres com o propósito de confirmar a sua mensagem e também de cumprir as Escrituras, tá bom? Nós vemos esse texto falando que uma população, uma grande multidão de pessoas começou a seguir Jesus, ao ponto de saírem de Jerusalém, como nós vimos no mapa inicialmente, e irem até Cafarnaum, irem da Judéia lá para Galiléia, tá certo? De Decápolis para Galiléia, para Cafarnaum, para quê? Para ouvir a mensagem de Jesus e serem curados e serem libertos. Da mesma forma, acontece nos dias de hoje, o Evangelho de Jesus sendo espalhado por todo o mundo. A formação dessa multidão, nós vemos um relato interessante, um ponto interessante, é que a formação desta multidão é um cenário ideal para Jesus pregar e ensinar o maior sermão de todos os tempos. O Sermão do Monte, que nós vamos começar a estudar no próximo vídeo, que está registrado em Mateus 5, 6 e 7. Se o seu coração está em trevas, assim como Zebulon e Naftali estava em 700 anos antes de Cristo, em trevas da ignorância, em trevas do mal entendido, Jesus diz a você que é necessário humildade para admitir os pecados, é necessário arrependimento para mudar de ideia, mudar de pensamento, mudar de coração, mudar de trajetória. É necessário fé para acreditar naquilo que Deus diz a seu respeito.
E Deus diz na sua palavra que Ele ama você, que Ele te perdoa e que Ele quer te orientar todos os dias na direção da verdadeira felicidade. Essa é uma aplicação para a minha vida e para a sua vida deste ensino maravilhoso do Senhor Jesus. Além disso, nós vemos que Nazaré e Cafarnaum foram cidades privilegiadas. Nazaré foi o local onde Jesus cresceu, ele viveu a maior parte do seu tempo ali. E eles o rejeitaram. Cafarnaum foi o centro do ministério e a maioria daquelas pessoas não creram na mensagem de Jesus. Grandes privilégios são sempre acompanhados com grandes responsabilidades. E eu e você temos que saber disso. Privilégios é igual a responsabilidade no reino de Deus. E a partir disso nós temos que se perguntar: o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso dinheiro, com o nosso tesouro, vamos dizer assim? O que estamos fazendo com essas coisas que Deus nos deu para sermos mordomos seus? Mordomos do tempo, mordomos do talento, mordomos do dinheiro, das riquezas que Deus coloca em nossas mãos para nós administrarmos. O que nós estamos fazendo? Por exemplo, tempo para orar, ou várias igrejas abertas perto de casa e não frequentamos e temos resistência para aceitar Jesus, resistência para participar de uma comunidade. Quantas versões de Bíblias nós temos hoje em dia, acessando elas em várias telas, no papel, no celular, no computador, no tablet, na televisão, no YouTube, nos canais das redes sociais. O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos vivendo, nesses últimos anos, muitos privilégios, muitas facilidades, mas saiba que esses privilégios vão ser acompanhados com grandes responsabilidades. Eu e você temos que ter uma resposta adequada. Muito bem, Jesus continua ensinando, pregando e curando. Fazendo isso através dos seus servos, através dos seus discípulos, dos seus seguidores. E Jesus diz a você hoje: segue-me. O que você vai fazer com esse privilégio? Que Deus possa abençoar a sua vida.